Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bizu de Celinho. Hoje eu trouxe para vocês uma aula muito legal, que é uma aula de eletrostática, basicamente falando da lei de Coulomb. Então você que está passando por, de repente, essa matéria na escola ou está estudando de repente para algum concurso, assiste essa aula que eu sei que ela vai te ajudar, ok? Então vamos lá galera, vamos começar? Te convido, vem comigo. Então, aqui a gente tem a nossa lousa digital, ok? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, vamos lá. Eu vou começar dizendo para você para que a lei de Coulomb serve, né? Basicamente, se você chegou nesse ponto, você deve ter estudado cargas elétricas. E cargas elétricas, né, elas têm uma quantidade Q de carga. Então, por exemplo, eu posso ter uma carga com 3, 4, 5 microcoulombs, ok? E aí quando eu tenho uma carga sozinha, beleza, tudo bem, né? Consigo calcular a quantidade de carga. Mas quando eu tenho duas cargas, o que acontece? Então, galera, tem uma leizinha chamada lei de Dufay, ok? Que ela vai falar o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, vamos lá. Então, ó, a gente tem aqui, ó, lei de Dufay, que ela vai falar basicamente que cargas positivas, ok, galera, e negativas, né? Todo mundo conhece, elas vão sofrer o quê? Atração, né? Então, tranquilo. Cargas e sinais opostos, né, galera? A galera lembra disso? Cargas e sinais opostos, a gente demonstra aqui com uma atração. E assim, uma coisa que a gente já vai aprendendo aí nesse processo, né, é representar isso realmente. Então, por exemplo, aqui, ó, estou colocando algumas setas, né? Essas setas, elas demonstram para a gente vetores, né? Então, assim, você vê que realmente tem uma lógica de uma soma vetorial, né? Você vai ter que resgatar aí, talvez, do seu primeiro ano do ensino médio, para você poder utilizar aqui. E do mesmo jeito, galera, se eu tiver, por exemplo, cargas iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, positiva, ok? Com uma positiva, aí eu já não tenho mais a questão da atração, né? Mas eu tenho sim a repulsão, ok? Então aqui a gente vai ter basicamente um vetorzinho para cá, tá? Então um vetorzinho de força, ok? E esse outro vetorzinho para cá, tá? Um vetorzinho de força, tá? E assim, o que eu quero pegar disso aqui, né, para a nossa lei de Coulomb, né? Basicamente essa é a ideia da força. Então, quando eu falo da lei de Coulomb, né, como eu tinha mencionado antes, a gente vai calcular esse valor de força. Então, o objetivo nosso é esse, tá, galera? Então, eu vou pegar um exemplo, né, fazer um pouquinho diferente aqui embaixo, né, para a gente poder ver o que acontece. Então, vamos lá, vem comigo. A gente vai fazer assim, ó. Vou tracejar aqui para você, tá? Montando junto aqui, tá? Então me acompanha aí, galera. E a gente vai colocar aqui duas cargas, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, vou chamar essa primeira de carga A, tá? Então aqui eu vou chamar de QA. Eu vou chamar essa outra carga aqui, galera, de QB, tá bom? Assim, QA e QB não tem aquela obrigação de, né, de serem cargas de mesmo sinal ou sinais diferentes, né? Mas isso a questão ela vai determinar para você, a questão ela vai ter que te dizer isso, ok? Então, por exemplo, você pega aqui uma carga que A, por exemplo, que ela seja positiva, né? A gente pega uma carguinha aqui positiva, a gente pega uma carga QB aqui, galera, que ela seja negativa. Então, pelo que a gente analisou ali em cima, positivo e negativo, a gente tem um sentido de atração, né? Então, basicamente, a gente tem um vetorzinho para cá, né? Que é o que a gente aprendeu ali na lei de Dufay. E a gente tem aqui, tá, a forçazinha dela, tá, galera? Então, tá aqui, ó, Fzinho, Fzinho. Aí vamos pensar o seguinte também, né, galera? Ela tem um espaço, quer dizer, ela tem uma distância em relação a outra carga, né? Então, se eu fizer isso aqui, né, eu vou ter aqui, ó, distância D, tá bom? Em relação a essa carguinha aqui, ó, tá? E isso tudo serve para a gente montar, na verdade, essa relação da lei de Coulomb, tá? Então, por exemplo, quando eu vou montar aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer força F, né, igual a... a gente compara com a ideia do meio, quer dizer, o meio onde essas cargas estão colocadas, entendeu? Tem um local, né, onde elas ficam. Por exemplo, elas poderiam estar no ar, elas poderiam estar em algum outro meio, mas elas, na maioria das vezes, elas estão no vácuo, tá, galera? Então, na maioria dos casos, né, a gente acaba adotando aí o vácuo
tá? Como referência aqui no nosso meio padrão. Então aqui eu vou adotar uma letra, né, que eu vou explicar para você o que é direitinho, mas é o K, ok? Esse K vai ser a nossa constante eletrostática do vácuo. E ela tem um valorzinho, tá? Ela tem um valorzinho aí de 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Então, com esse casinho aqui, né, a gente consegue trabalhar essa ideia da constante, tá bom? E assim, o que eu pensei aqui? Eu falei, ó, a minha força entre as duas, no caso, ela vai ser diretamente proporcional ao valor da carga. Por quê? Porque quanto maior o valor da carga, mais elas vão ter atração ou repulsão, né? Então, pensar nisso, né? Se a carga for muito alta, né? Se for um valor muito grande, ela vai puxar mais ou vai repelir mais, entendeu? Então, elas são diretamente proporcionais. E a gente vai representar isso dessa forma aqui, ó. Em módulo, tá? Que é A vezes QB. Tá bom, galera? Mais tarde eu vou explicar para você por causa da ideia desse módulo, vou explicar porquê do módulo e também porquê dessa fórmula, né? A gente tem aqui a distância, tá bom? E aí você vê o seguinte, se aumentar muito a distância, o que acaba diminuindo é a força, né? Então significa que a distância e a força elas não são diretamente proporcionais, né? Se uma aumenta e a outra diminui, é porque elas são o quê, pessoal? Fala aí. Inversamente, isso aí, inversamente proporcionais. Então, ó, aqui a gente cria o D embaixo, tá bom? Então aqui fica D elevado ao quadrado, tá? Então assim, essa formulinha, né, que eu já comecei aqui, né, trabalhando ela para você, ela é a nossa lei de Coulomb. Então, né, basicamente isso aqui, né, é o que eu tenho com a lei de Coulomb, tá, galera? Então, vou especificar agora a questão das unidades, tá? E depois eu vou explicar cada pontinho também para vocês, tá? Para poder entender direitinho porque que fica, né, com essa dimensão, tudo certinho aí, ok? Então, vamos lá. Uma coisa importante, né, que a gente vem falando sempre é a questão das unidades. Então, como eu falei para você naquela hora, né, a gente tem aqui o K, né? O K, galera, é o que a gente chama de constante, né, eletrostática, tá? Deixa eu escrever aqui para você, vamos lá. Então, ó, eu vou colocar só o valor, nesse aqui eu não vou colocar essencialmente a unidade, né? Mas para a gente ganhar tempo aqui. Então 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá. Então, ó, esse é o valorzinho do K, do vácuo no caso, né? Então é o K vácuo, tá vendo? É o K do vácuo, guarde isso. E aí, galera, a gente tem também o valor das cargas, né, em si. E aí, por exemplo, a gente tem ali QA e QB, né, que elas são cargas elétricas, né? Então essas cargas elétricas, galerinha, elas precisam estar em Coulomb pra gente, tá? Então, ó, a gente já tinha visto isso em eletrização, né? Provavelmente você já viu em eletrização, né? Então você deve ter visto aí que a unidade padrão nossa, né? Ela vai ser aí, galera, o Coulomb, tá? Ok? E finalmente a distância, galerinha, né? Distânciazinha, sempre importante, né? E a distância como é que vai ser? Né? A distância ela vai ter que ser em metros, então a gente já coloca aqui M, tá? Mzinho de metro, e a gente já coloca a distância aí direitinho, tá bom? Então se ela tiver em centímetro a gente passa para metro, tá? Qualquer coisa a gente converte, né? Conforme a nossa necessidade, ok? Então deixa eu aproveitar para te explicar uma coisa. Geralmente você, né, ao ver essa fórmula aqui, né, se você passou aí de repente por Física 1, você deve ter estudado uma lei chamada Lei da Gravitação Universal, né? Que é a lei que rege os planetas, né? Basicamente, a gente estuda lá junto com a lei de Kepler, né? Então, só para a gente fazer uma review aqui, você entender um pouquinho o porquê disso aqui, né? Quando a gente fala da ideia dos planetas, galera, né? São corpos que a gente não consegue dispensar a ideia de massa, né? Então, por exemplo, tem um planetão aqui que tem uma massa M e eu sei que vai ter uma força que vai ser de atração gravitacional em relação a um planetinha talvez até menor, que ele tenha massa mzinho, né? Então aqui, por exemplo, a gente não tem um caso onde tem uma força de repulsão. A gente só tem caso onde a gente tem a força de atração, correto? Isso aí. Então esse caso aqui, galera, é onde a gente tem a tal da força gravitacional, né?
Você vai falar, prof, mas o que a força gravitacional tem a ver com a força coulombiana, né, da lei de Coulomb? Então, são uma das 4 forças naturais, tá? Que é a força de Coulomb, né, a força gravitacional, a força forte e força fraca, que no caso são forças interatômicas, tá? Então, quando a gente tem esse carinha aqui, né, a gente estuda isso lá em Física 1, a gente observa que isso aqui, na verdade, também tem uma fórmula que é muito parecida, né, com essa aqui, tá? Na verdade, o Coulomb, na verdade, ele está mais parecido com essa nossa fórmula. E a gente lembra que tinha força igual a Gzão, que também era em relação ao meio, só que a gente chamava de constante da gravitação, né, universal, tá? A gente tem aí, galera, o Mzão, a gente tem o Mzinho, né, e o quadrado da distância. Então, assim, fazendo um comparativo, né, bem legal, bem positivo, a gente observa que a lei da gravitação, né, que é essa aqui, certo? Ela tem muito a ver com o que a gente está aprendendo agora, tá? E isso é bom? Sim. Por quê? Porque, na verdade, se você entendeu toda a relação da lei da gravitação direitinho, você não vai ter problema em entender também a lei de Coulomb, tá? Então, né, é bem parecido, bem proporcional, né? Então dá pra gente seguir mais ou menos o mesmo modelo, tá bom? Mas eu quero fazer um negócio diferente com você, então vem comigo, a gente vai apagar essa parte aqui, tá? Se você quiser pausar o vídeo para copiar, também é legal, só para você saber que isso aqui é uma referência, né, importante, mas eu vou ter que apagar aqui, ok? Então vamos lá. Então, galerinha, você deve estar se perguntando assim, mas qual é o tipo de questão, né, geralmente que vem, ou de repente se ele vai passar algum tipo de pegadinha, né, alguma coisa assim, né, tem algum mistério nisso? Então, eu vou explicar que tem uma maneira também da gente formular uma questão, né, que ela seja bacana para esse caso. Por exemplo, eu gostaria de saber qual é a força que atua, né, por exemplo, nesse aqui, se eu dobrar a distância. Né? Então, o que eu estou imaginando aqui? Né? Que eu tenho essa relação, uma carga positiva e uma negativa, né? E elas estão distanciadas aí por D, beleza, tranquilo. Mas o que acontece quando eu dobro essa distância, quando eu aumento a distância, né? Então, quando eu aumento a distância, gente, a ideia é que se ele tem mais distância, ele vai ter menos força. Ele tem que ser proporcional, então, diretamente proporcional. Mas esse cara da distância é elevado ao quadrado. Então, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, a nova distância, né, nesse probleminha, ela vira para a gente 2D. Eu vou mostrar para você o que acontece. Então, ó, vem comigo aí, talvez isso caia na sua prova em algum momento. Ó. A força F, em relação à carga K, a gente sempre vai repetir isso aqui, tá? Porque a gente não vai alterar nada aqui, não é a nossa intenção no momento. Mas aqui embaixo eu posso colocar 2D, só para te mostrar uma coisa, tá? E aí, galera, eu posso fazer o seguinte, então, né? Eu tenho aqui o K, tenho o meu QA, QB, tá? Tá em módulo, né? Para garantir valor positivo pra gente, né? Lembre-se disso. Aqui a gente tem 2 elevado ao quadrado, galerinha, que dá 4. E ali a gente tem D elevado ao quadrado, ok? E o que eu estou querendo te mostrar? Se isso aqui, em relação à fórmula original, a gente comparar as duas, a gente tem um intruso aí, né? Se eu olhar bem com atenção, o número que não se encontra lá na fórmula original é o 4. O 4 não estava lá, né? E se ele não estava lá, ele está aqui no denominador. Mas aí, proporcionalmente, ele também vai aparecer onde? Nesse denominador. Né? Porque se eu tenho 4 de um lado, eu também deveria ter um 4 de outro, né? Mas ele não apareceu ali para mim. Então, o que eu aprendi aqui? Aprendi que se eu duplicar a força, galera... se eu duplicar a distância... o que acontece com a minha força é que eu tenho um quarto dela. Então, né? Fica F sobre 4 aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a base então da lei de Coulomb, tá? A gente vai pegar alguns exercícios aí, né, para resolver. Se você é meu aluno, já deve ter feito alguns, tem uma lista, ok? E vamos aí, né, tentar fazer mais exercícios, tentar fazer alguma coisa positiva. Não é uma matéria difícil, dá para aprender direitinho, tá bom? Valeu, galera. Boas aulas aí para vocês. Assistam mais vídeos aqui no meu canal. Se puder, deixe seu like e deixe sua inscrição aí, tá bom? Abraço.